Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos tratando sobre a gestão de processos. Nós concluímos aquela série a respeito de processos, agora nós vamos tratar de gestão de processos. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do nosso canal. Deixe o seu feedback, deixe seus comentários ao final do vídeo, suas dúvidas e não deixe de distribuir a todos os seus contatos, a todas as pessoas com quem você tem relações, o link do vídeo, o link do canal, para que cada vez mais pessoas possam aproveitar esses conteúdos. Vamos então começar os nossos estudos sobre a gestão de processos. Antes de iniciarmos os nossos estudos sobre as bases teóricas da gestão de processos, vamos relembrar a definição de administração de processos que nós já vimos no início do estudo de processos. O que nos dizia aquela definição de administração de processos? A administração de processos deve ser um procedimento contínuo e acumulativo de repensar e de redesenho do negócio e de todas as suas partes ou atividades integrantes. Então, quando eu estou falando de administração de processos, eu tenho um procedimento contínuo, permanente. O gestor deve estar permanentemente cuidando da administração de processos. E ele é acumulativo, né? O repensar e o redesenho. Eu devo estar permanentemente repensando o processo, encontrando formas ou pensando formas de melhorar o processo e redesenhando o processo para que ele seja mais produtivo, que ele obtenha melhores resultados. Sempre eu tenho como melhorar os processos. E aí faz parte da administração de processos, da gestão de processos, eu estar repensando e redesenhando o negócio. E veja, a definição diz, do negócio e de todas as suas partes ou atividades integrantes. Ou seja, em todos os níveis da organização, desde os níveis mais altos, desde a alta administração, desde os processos desenvolvidos pelo presidente da organização, até os processos desenvolvidos no nível mais baixo pelos operários, pelos operadores da organização. Vamos então, agora, ver quais são as principais bases teóricas para o estudo de processos. São duas. A primeira, a administração científica. A administração científica, cujo principal integrante desse movimento da administração científica foi Taylor, já conhecido nosso, lá na segunda metade do século XIX, desenvolveu todo um conhecimento, toda uma base de conhecimento que vai nos servir para a gestão de processos. Veja, a preocupação de Taylor e dos seus contemporâneos era principalmente processos. Nós vamos ver que os princípios desenvolvidos por Taylor e os princípios dados pelos seus contemporâneos que participaram da administração científica, a grande preocupação é essa: buscar a maior eficiência possível na realização dos processos organizacionais. A segunda base teórica, grande base teórica para a gestão de processos, é a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração, principalmente em função da identificação das funções da administração, das funções do administrador. Então eu tenho, na administração científica, a racionalização dos processos, desenvolvimento dos processos, o estudo dos processos e a sua racionalização, buscando a máxima eficiência, máxima produtividade. E, na teoria clássica da administração,
a identificação das funções da administração que estão presentes na gestão de processos. Então, vamos começar vendo a administração científica. Primeiro, um princípio geral, né? Um grande princípio da administração científica, que é o princípio da exceção, desenvolvido lá, proposto por Taylor. Tudo o que pode ocorrer na área de normalidade, dentro da organização, né, não deve ser objeto de preocupação da alta administração. O que significa isso? Por esse princípio, a administração deveria se concentrar nas atividades estratégicas, nas atividades de grande importância da organização, deixando as tarefas, os trabalhos padronizados ou de rotina para o pessoal operacional. Então, eu devo ter como preocupação, como gestor, e quanto mais alto na hierarquia, as tarefas estratégicas, as atividades de grande importância. E aquilo que já está padronizado e que é rotina, são tarefas que devem estar a cargo do pessoal operacional. Vejam, aquilo que já está padronizado, aquilo que já é rotina. Enquanto não tiver sido feita a padronização, é preocupação, sim, da administração, do administrador, do gestor. Né? Então, é preciso tomar cuidado para não interpretar de forma inadequada esse princípio. E aí nós temos os princípios específicos, né, da administração científica. E o primeiro deles, o básico, né, desenvolver para cada elemento do trabalho individual um método científico que substitua a forma empírica como esses elementos são realizados. Ou seja, nós estamos lá no final do século XIX e os operários, os trabalhadores que desenvolviam as tarefas operacionais, eles executavam da maneira como eles achavam que era melhor. Não havia um estudo para definir qual a forma mais adequada de realizar cada tarefa, cada processo. Não havia gestão de processo. E aí, Taylor vai e define esse princípio. Cada tarefa, cada trabalho, cada processo deve ser estudado cientificamente e não ser realizado de forma empírica, da maneira como eu acho que deve ser feito. Então, olha só a importância deste princípio. Aí nasce a gestão de processo. Né? Então, eu tenho que ter um método adequado para pensar o processo, desenhar o processo, para depois, então, poder executá-lo. E não executar da maneira como cada um acha que é melhor. Então, na época do Taylor, nós tínhamos uma mesma tarefa realizada por pessoas diferentes sendo feita de forma diferente, porque cada um achava de uma forma diferente, de acordo com a sua experiência individual, que aquela maneira que ele havia adotado era melhor. Então, como é que eu vou ter produtividade? Eu tenho que ter padronização, rotinização, para aí sim eu ter a produtividade. É um princípio importantíssimo lá da administração científica, que é o que vai criar a gestão de processo. Complementarmente a este princípio, nós temos um outro princípio que nos diz selecionar cientificamente, treinar e ensinar e aperfeiçoar cada trabalhador. Ora, definido o trabalho, definido o processo, definidas as atividades, quais as características que devem ter a pessoa que vai executar essa atividade? E aí eu vou selecionar, dentre as pessoas disponíveis, aquela que atende melhor às necessidades do trabalho que tem que ser realizado. Selecionar cientificamente.
Mas não é somente porque essa pessoa é a mais habilitada para realizar aquela tarefa que ela está pronta para realizar aquela tarefa. Ela deve ser treinada, ela deve ser ensinada a realizar a tarefa da forma como ela foi cientificamente pensada. E após ela aprender a fazer isso, eu tenho que procurar aperfeiçoar cada vez mais essa execução. E aí, cada vez mais, eu vou ter um resultado melhor desse trabalho. Um outro princípio: cooperar com os trabalhadores, articulando o trabalho com princípios do método científico. O papel do gestor é articular o trabalho do operário, daquele que está executando a atividade, aquele que está trabalhando o processo, com o que foi pensado cientificamente. E, finalmente, manter uma divisão equitativa, equilibrada de trabalho e responsabilidade entre o gestor e o operador. Então, a distribuição do trabalho, a divisão do trabalho deve ser de forma equilibrada, de forma justa. Então, esses os princípios estabelecidos por Taylor, né, no seu trabalho, nos seus estudos para o desenvolvimento de gestão de processos, que era a grande preocupação naquele momento, né? Padronizar processos, definir processos de forma adequada. Mas ele não estava sozinho nisso, né? Haviam outras pessoas trabalhando nesses conhecimentos. E aí, vamos ver rapidamente, né, a preocupação dessas outras pessoas. Primeiro, Frank e Lillian Gilbert, ele era engenheiro, ela era psicóloga, né? Buscavam a eficiência, a máxima eficiência do operário. E eles desenvolveram dois grandes estudos, os principais estudos: o estudo de tempos e movimentos, os tempos e os movimentos necessários para executar o trabalho, né, para ter o melhor aproveitamento do trabalho, maior aproveitamento dos recursos, e o estudo da fadiga humana, para reduzir ao mínimo o cansaço, a fadiga daquele que está operacionalizando as atividades, que está realizando as atividades, os processos, somente realizando atividades e trabalhos que sejam realmente necessários. Depois nós temos Henry Gantt e Henry Ford. Henry Gantt desenvolvendo o controle de desempenho em relação ao planejamento, o gráfico de Gantt, que é o nosso conhecido cronograma, né? Foi desenvolvido nessa época por Henry Gantt. Então eu tenho cada atividade, o tempo de duração, quando começa a outra, qual a relação de essa atividade com as demais atividades, e aí eu consigo ter um acompanhamento, né, do desempenho em relação àquilo que foi planejado. E finalmente Henry Ford, né, que criou a linha moderna de montagem, a moderna linha de montagem, e com isso a produção em massa, que vai aproveitar todos os conhecimentos desenvolvidos pela administração científica, incorporando isso na linha de montagem moderna. Então são todos, vejam, e o que é a linha de montagem moderna, senão processo? Divisão do trabalho, processo, racionalização do trabalho. Então, nós temos aí a primeira grande base teórica, primeiro conjunto de bases teóricas para a gestão de processos. E como eu falei, a segunda grande base teórica é a teoria clássica da administração, com o Henri Fayol. E qual a contribuição, qual a base teórica que Henri Fayol nos proporciona para a gestão de processos? Primeira coisa, ele identificou que as atividades do administrador dentro das organizações separavam-se em 5 grandes grupos. Eu tenho atividades técnicas, a produção, atividades comerciais, a relação com o mercado, atividades financeiras, cuidar do capital, da parte financeira da organização, atividades contábeis, os registros daquilo que está acontecendo na organização, acompanhamento de resultados, e as atividades de segurança. Na sua época, ele tinha 5 grandes grupos de atividades que eram as preocupações e as especializações dos gestores. E aí ele identifica que existia um grupo de atividade que
também tinha que ser desenvolvido pelos administradores, pelos gestores, que eram as atividades administrativas e que eram comuns a todas as outras 5 atividades. Então, essa foi uma primeira grande contribuição, né, do Henri Fayol. E quais são essas atividades administrativas? São as funções administrativas que nós conhecemos hoje. Na época de Fayol, eram previsão, organização, comando, coordenação e controle. Modernamente, nós temos o planejamento, previsão, a organização, a execução, o controle. E quando eu tenho pessoas participando das atividades e que eu estou no papel de coordenação, eu tenho a liderança, né? Então, a liderança substituindo aqui a coordenação. E nós temos, após todo o processo, até a execução de todo o processo, eu tenho o controle, né? E após a execução de todo o processo, eu tenho a avaliação. Para quê? Para buscar cada vez mais melhorar aquilo que está sendo feito, né? Então, essas são as duas grandes bases teóricas. Eu vou utilizar essas funções na gestão de processo: planejar, organizar, executar, controlar, liderar e avaliar, né? É o que eu vou fazer como gestor em relação a processos. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando todos aqueles princípios que foram desenvolvidos pela administração científica. É lógico, novos conhecimentos foram incorporados, mas a grande base teórica são essas duas teorias, a teoria clássica e a teoria da administração científica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham compreendido adequadamente. Caso tenham alguma dúvida, não esqueçam de deixar as dúvidas, seus comentários após o vídeo ou utilizando o e-mail amongestão@gmail.com, né? Deixe seus comentários, deixe seu feedback e muito obrigado. Até o próximo vídeo.